Do que a gente lembra quando ouve falar em ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns até se lembram que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas em geral, muitos brasileiros não conhecem nada além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, até chamando de dita branda. E tem coisa ainda pior. Tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo. Mas quantas histórias ainda falta contar? Desde os tempos da colônia, os povos indígenas do Brasil foram alvos de massacres e epidemias. Para garantir a exploração da terra, populações inteiras foram dizimadas, e com elas, suas naturezas e culturas. A partir de 1910, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, a população indígena passou a ser tutelada pelo Estado brasileiro. Com isso, o índio foi tratado como incapaz e não como cidadão pleno. Já em meados do século XX, antropólogos e sertanistas se esforçaram para criar reservas indígenas. Isso não impediu a continuidade da colonização de suas terras. A Amazônia é um desafio que o Brasil está vencendo. Na ditadura militar, em nome do desenvolvimento e da segurança nacional, a mera existência desses povos representava um obstáculo para os interesses de empresários, banqueiros, latifundiários e agentes do Estado. Em 1967, foi criada a FUNAI, sob a justificativa de aperfeiçoar o trabalho do SPI, mas na prática, o órgão passou a atuar junto às superintendências para pacificar os índios considerados arredios e, enfim, acelerar sua integração à sociedade nacional. Através da emissão de certidões negativas, a FUNAI atestava a ausência de índios em determinados territórios. Com isso, possibilitava sua ocupação por indústrias como mineradoras, madeireiras e agropecuária. Foi o que aconteceu no Vale do Guaporé, habitado pelo povo Nambiquara. No início dos anos 70, o vale inteiro estava tomado pela pecuária. Os que não morreram contaminados por doenças foram atacados pelos fazendeiros. O Plano de Integração Nacional fomentou a construção de estradas, ocupando as terras de povos indígenas isolados ou em contato intermitente. É a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. A Transamazônica afetou o território de 29 povos. Entre eles, estiveram os Paracanã. Eles foram transferidos 5 vezes de suas terras. Muitos morreram em razão de doenças e conflitos com antigos povos inimigos. Os Araueté chegaram a perder 36% de sua população original. Durante a abertura da rodovia Cuiabá-Santarém, a remoção forçada dos Panará para o Parque Nacional do Xingu ocasionou a morte de 66% da população. A construção da Perimetral Norte afetou 52 povos diferentes. A descoberta do ouro na região atraiu garimpeiros à terra dos Yanomami.
A invasão do território matou 50% da população que vivia ao redor do rio Catrimane. Um dos massacres mais violentos dos militares ocorreu durante a construção da rodovia que liga Manaus a Boa Vista, atravessando o território Aimiri-Atroari. Os sobreviventes relatam aviões lançando veneno e bombas nas aldeias. O Comitê da Verdade do Amazonas estima em mais de 2.000 indígenas mortos. A construção de usinas hidrelétricas na Amazônia provocou o alagamento das florestas, a expulsão dos povos e uma repetição das violências pela ação e omissão dos agentes estatais. Durante essas obras, instalaram-se empresas estrangeiras, em contradição com o discurso nacionalista dos militares. Esses empreendimentos eram sempre acompanhados por invasores, grileiros, poceiros e garimpeiros. Os rios eram poluídos com mercúrio, a caça afastada pelo barulho. Nas florestas, provocou-se a fome e a desnutrição. A violência também se deu em centros de detenção e tortura. Os indígenas eram torturados nas próprias terras por policiais militares. Considerados infratores, os indígenas eram enquadrados por desacato à autoridade, vadiagem, consumo de álcool e pederastia. A FUNAI também apoiou a criação da Guarda Rural Indígena, que recrutava índios das 5 regiões do país para atuarem como força policial em seus próprios territórios. Começaram a ter ideia de colocar índios mesmo, fazendo a vigilância, a militarização dos próprios parentes. Então treinaram os índios em esquemas militares de repressão, de punição, confinamento. Durante a guerrilha do Araguaia, os militares usavam os Waikewara como guias, transformando suas aldeias em campos de prisioneiros de guerra. Passando assim fome, porque nós queríamos ir buscar as coisas na roça, eles não deixavam, tinha que ir com eles. E aí, mas toda hora estava atirando. E aí eu estava grávida, né? Comecei a ficar ruim, fiquei ruim. Aí depois eu terminei perdendo meus filhos dentro do mato mesmo. Se a história do Brasil é a história do extermínio indígena, também é certo que sempre houve resistência. Sertanistas, antropólogos e missionários denunciavam os crimes contra as populações indígenas. Mas o estopim para a mobilização da sociedade civil foi o início de uma política indigenista mais agressiva e o acirramento das violações após o AI-5. Foi quando a opinião pública cobrou dos militares respostas às denúncias do genocídio indígena em curso no país. Eu nego formalmente essa acusação contra o Brasil. Nós nunca praticamos aqui o genocídio. Creio, nem sei mesmo como essa palavra chegou a ser empregada. Em 1973, os militares levaram adiante um projeto de alteração do Estatuto do Índio para acelerar a emancipação. O índio ganharia, assim, os direitos e deveres como brasileiro, mas perderia os direitos sobre sua terra. Esse projeto desencadeou uma grande mobilização. O movimento indígena unificado surgiu a partir de assembleias organizadas com apoio do Conselho Indigenista Missionário. Se destacou pela solidariedade interétnica, incluindo até mesmo pessoas não indígenas. Em 1980, ocorreu a fundação da União das Nações Indígenas. Foi a primeira organização gerida exclusivamente por índios. Monitoramento, ameaças e assassinatos de lideranças indígenas eram recorrentes. Apesar das perseguições, expoentes da luta indígena se projetaram pela via institucional. Essa mobilização foi fundamental para assegurar na Constituição de 88 os direitos à terra e às formas de organização indígenas. Foi, portanto, somente na democracia que teve fim o regime de tutela. Mas até hoje, os povos originários das florestas
não foram reparados pelas incontáveis violências do Estado, cometidas no passado e no presente. O rio, ele era parte da vida cotidiana do povo, né? A pesca, a caça, de se alimentar, de pegar água e de praticar os rituais de batismo, de cura, de ritual de passagem. Tem indígenas morrendo na comunidade, velhos com problemas de depressão gravíssimos. A cada semana é um problema diferente. Então na verdade, a gente não sabe nem o que fazer. Porque o povo não tem mais nada, né? Acabou tudo. Tem expectativa nem de vida mais, sei lá. E aqui a gente vem para denunciar isso, ver de que forma que o nosso Estado possa estar respeitando o direito humano do povo indígena. Eu acho que não é nem o direito do Krenak de poder realizar seus rituais, é o direito humano do Krenak de beber uma água. Esse sou eu, Douglas Krenak. Eu ainda nem era nascido quando exilaram o meu povo do nosso território sagrado durante a ditadura militar. Meu avô, meus parentes, meus tios-avós, que resistiram à remoção, foram amarrados, escorraçados e levados à força para a Carmésia. Meu pai foi detido ainda criança, junto com o meu avô, no reformatório, por não querer ir para a escola do Branco. Meu avô achava que ia voltar para nossa terra de origem, para o nosso Rio Doce, o Atu. Mas não conseguiu ver isso não. Acabou adoecendo e morreu de tristeza no exílio. A gente espera que o governo brasileiro seja julgado pelos crimes do passado e do presente, como esse de Mariana, e que isso traga alguma resposta à nossa comunidade. Nosso povo luta há muitos anos para poder demarcar o nosso território sagrado, conhecido como 7 Salões. É uma luta que atravessa gerações. Dizer que o nosso povo não pode ser anistiado porque vive no coletivo é um erro gravíssimo. Outros povos, além do branco, sofreram com a repressão militar. Negar isso é voltar a ter a ditadura nua e crua, porque o meu povo ainda vive nela. Reparação para a gente é demarcar o nosso território.